Vou pedir que cada um diga aí de onde está falando, de qual cidade se inscreveu, para a gente conhecer um pouco dos nossos convidados aqui presentes. Sejam bem-vindos, o pessoal de Porto Alegre, muita gente de São Paulo, Belo Horizonte, Bahia, Rio de Janeiro, aqui da minha terra, eu também sou do Rio. São Paulo, Zona Norte. Boa noite, Carmita, sempre presente com a gente. Bom, respeitando então o nosso horário, vamos iniciar. Muita gente deve estar entrando agora nos próximos minutos, mas eu aproveito esse início até para não só apresentar a nossa convidada, mas também falar um pouco desse dia tão especial, desse webinar em que a gente recebe a Carla Figueiredo. O pessoal de Florianópolis também chegando, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade para colocar as dúvidas de vocês, considerações nesse espaço que a gente tem aqui no chat, para a gente poder ter um momento de muita interação, de muita conversa aqui. Bom, eu sou o Carlos Lacerda, sócio fundador e CEO da StepU. Quero dar as boas-vindas a todos que se inscreveram para assistir esse webinar e parabéns pela sua decisão de buscar informações e conhecimentos para crescer profissionalmente e, claro, levar para o seu ambiente de trabalho, empresa, experiências de profissionais de sucesso, como que a gente vai ver hoje nesse evento. A StepU tem muito orgulho de poder colocar vocês em contato com profissionais do mais alto gabarito e com tanto a compartilhar conosco. Por isso que, periodicamente, a StepU organiza eventos como esse. Esse não é o primeiro, mas certamente é um dos mais importantes, além da gente produzir podcasts e artigos que estão sempre disponíveis no nosso site, nas nossas redes sociais, sempre com foco em carreira, em competências comportamentais e tudo aquilo que hoje está presente nas empresas de grande sucesso, tanto no Brasil como no exterior. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, começa a seguir hoje mesmo. Instagram, Facebook, LinkedIn, além de se inscrever aqui nesse canal do YouTube. Assim você vai ter acesso com antecedência aos nossos eventos, a todos os nossos conteúdos de podcast, artigo, pílulas de conhecimento que a gente compartilha aí com todo mundo diariamente, semanalmente. Como muitos estão aqui pela primeira vez, permitam-me então apresentar a StepU e explicar rapidamente um pouco do nosso trabalho. A StepU nasceu há cerca de 2 anos, quando eu, Carlos Lacerda, Cláudia Lisboa, que está aqui conosco, nossa sócia Lorena Lacerda e Orlando Júnior, parte dos sócios oriundos da área de educação e outra parte oriundo da consultoria empresarial, a gente entendeu a importância da ampliação da oferta de programas de desenvolvimento de soft skills no Brasil. Talvez você esteja se perguntando, mas o que é soft skills? Soft skills são as chamadas competências comportamentais, englobam competências como liderança, comunicação assertiva, inteligência emocional, entre outros, autoconhecimento, alta performance, entre outros. E um dos fatos que mais entusiasmou a gente naquele momento a pensar na StepU foi o fato de que era cada vez mais perceptível por parte do mercado brasileiro a ideia de que contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento. Provavelmente você já escutou essa frase está cada vez mais presente, tanto em conteúdos compartilhados no LinkedIn, mas também no radar e na preocupação de todos os gestores e todas as grandes empresas. Ou seja, o comportamento é cada vez mais foco de atenção das empresas e fator preponderante no sucesso das organizações. Nós, sócios, então, vimos que precisávamos somar os nossos anos de experiência profissional, individualmente falando, e criar um modelo que viabilizasse o desenvolvimento das competências comportamentais, não apenas para profissionais que já tenham percebido essa carência e que entendem a importância de desenvolver essas competências, mas também para empresas que entendem o papel estratégico que tem essas competências na sua competitividade e na alta performance de seus colaboradores. E aí veio a pandemia.
acho que não tem como a gente deixar de falar disso. Infelizmente, é um fato ainda corrente. Em breve, se Deus quiser, a gente vai poder estar falando sobre isso no passado, mas infelizmente não é um fato do nosso dia a dia. E aí, ao contrário do que muita gente pode imaginar, quando veio a pandemia, aquele novo contexto nos incentivou ainda mais a colocar a StepU no ar e levar nossos programas para um número cada vez maior de pessoas e empresas. E por quê? Por que o advento da pandemia, todos os desafios inerentes a uma realidade que nós nunca tínhamos vivido, serviu de incentivo e não como um fator que tenha nos desanimado a lançar a StepU? Bom, porque acho que todo mundo concorda que muita coisa foi afetada, mas certamente a pandemia trouxe um enorme peso para a saúde mental das pessoas, de todo profissional, das empresas e dos seus colaboradores. Insegurança, medo, receio de perder o emprego, medo de contrair o vírus, tudo isso mostrou para a gente que apenas com inteligência emocional e equilíbrio era possível vencer os desafios dessa pandemia, que se iniciava lá em março do ano passado, daqui a pouco a gente faz um ano, e que mostrou para todo mundo, né, para o mercado, para todo profissional, os desafios inerentes a um dia a dia que a gente até então não conhecia, né? O próprio home office era uma experiência já vivida por algumas empresas, mas de maneira muito branda, muito leve e muito esporádica. E aí, como costuma dizer o Jean Pasteur, que inclusive é instrutor de um dos nossos programas de gestão de conflitos, a pandemia colocou a forceps, a gestão à distância e o home office no dia a dia das empresas. Literalmente, da noite para o dia, a gente teve que se adaptar a uma nova realidade que a gente nunca tinha se preparado. Por um lado, então, a gente enxergava esse cenário e sabíamos que tínhamos como ajudar. Por outro lado, a gente teve um feliz encontro com empresas que rapidamente mostraram que esses temas, as soft skills, as competências comportamentais, estavam na sua agenda. Elas entendiam que promover o cuidado com o colaborador e a saúde mental desse colaborador era fator preponderante para vencer de maneira exitosa aquele cenário tão adverso que a gente encontrava lá no início de março do ano passado, quando eclodiu a pandemia. Daí, desse encontro, surgiu a StepU, e desde então a gente vem fazendo um trabalho junto a indivíduos, junto a profissionais e junto a profissionais de empresas, que estão dentro das empresas e que entendem a importância de desenvolver as competências comportamentais dos seus colaboradores. Como eu falei, o webinar de hoje, ele tem um gostinho todo especial. Não só porque a gente está recebendo a Carla, daqui a pouco eu vou falar sobre ela, mas também porque hoje, não agora, mas depois do papo com a Carla, a gente está fazendo o lançamento de um programa especial para empresas. Um programa focado no modelo de assinatura, que a gente brinca dizendo que é o Netflix da educação, Netflix das competências comportamentais, em que a gente abre condições das empresas levarem para os seus colaboradores programas de desenvolvimento de competências comportamentais alinhados às mais requeridas, requisitadas e desejadas competências do mercado. Provavelmente você já leu, já ouviu falar que o Fórum Econômico Mundial listou as competências comportamentais mais importantes para o século XXI e colocou nessas competências uma correlação direta com a competitividade das empresas e com a alta performance. Então, sem dúvida alguma, a gente está aqui conversando sobre um tema que é fundamental, não só para você que é profissional, mas também para você que está dentro de uma empresa, você que cuida de uma área de gestão de pessoas de uma empresa, para você que é líder, para você que é empresário e para você que é empreendedor. Bom, como eu falei, a razão também da gente fazer desse evento um evento especialíssimo é a alegria que a gente tem de receber a Carla Figueiredo. Carla é gerente executiva de Gente e Cultura na Stefanini Brasil, tem longa carreira em RH, começou sua jornada lá no Credicar, onde ele era responsável pela área de atendimento e pela captação capacitação de novas equipes. Em 2003 foi para a Stefanini Brasil, com o desafio de atuar na comunicação interna da empresa e nos processos seletivos. Atuou também em ações de treinamento e desenvolvimento, programa de formação de talentos, campanhas motivacionais, projetos de sucessão e atração de talentos, entre outros. Em 2010, passou a ocupar a gerência de RH, responsável pelo plano de desenvolvimento de colaboradores da Stefanini Brasil, e em 2019 recebeu um novo desafio de atuar como gerente executivo na Stefanini Brasil, que certamente ela tem muita experiência e muita história para contar hoje para a gente aqui. Compondo
Nosso time aqui, está conosco a Cláudia Lisboa, minha sócia, diretora da parte de conteúdo da StepU e especialista em soft skills. Então, sejam muito bem-vindas, Cláudia e Carla. Muito obrigada, Carlos, Cláudia, Lorena, inicialmente pelo convite. Então, estou muito feliz em participar aqui com vocês. Que bom, Carla, que você aceitou o nosso convite. Eu estou muito feliz de poder conversar com você, te ver, assim, nem que seja online, né? Virtualmente, vendo. Mas a gente vai logo poder se ver. A gente mora na mesma cidade, a gente está em São Paulo, né? Isso. A gente vai poder se encontrar. Muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, poder compartilhar um pouco da tua experiência com esse tema, né? Que é a questão da transformação digital, focada na questão do RH, né? No papel do RH dentro das empresas. E dou boas-vindas para todo mundo que está aí nos assistindo agora e as pessoas que vão nos assistir depois, né, na gravação. Vão estar aqui com a gente, que não puderam estar presentes agora no síncrono, vão estar no assíncrono com a gente posteriormente, escutando essa entrevista que a gente vai fazer com você. Eu queria abrir fazendo uma pergunta, então. Obrigada, tá, Carlos, pela apresentação. Eu queria abrir fazendo uma pergunta para você. Há 12 anos, eu saí do mundo executivo, vamos dizer, dentro da corporação. Então, há 12 anos, eu empreendo, eu trabalho como consultora. E a gente conversou outra hora, e eu estava até falando para você, há pouco menos de 5 anos, a gente começou a ouvir falar transformação digital, mas nos últimos 2 anos, esse tema ficou muito latente. E na pandemia, esse assunto explodiu, né? Transformação digital. Todo mundo começou a falar, e era artigo, e era live, tudo sobre esse tema. E eu, como vim da área de recursos humanos, eu sou oriunda dessa área, trabalhei por mais de 15 anos, e meu último cargo foi como gestora de recursos humanos, e eu até te contei essa minha passagem, né, por implementar processos mais digitais. A gente não usava essa palavra 12 anos atrás, digital. Então, a primeira pergunta que eu tenho que te fazer, né, quando é que eu sei, né, quando é que eu sei que uma empresa precisa digitalizar? Qual é esse momento da empresa digitalizar? Então, acho que a gente identifica isso, Cláudia, quando a gente tem identifica a necessidade de acelerar nossa produtividade, quando a gente percebe a necessidade de avançar e melhorar nossos processos, até para atender melhor os nossos clientes, quando a gente tem necessidade, e normalmente isso acontece, de até aumentar o próprio lucro da organização. Então, essa identificação é muito no dia a dia, sabe? E muito focado aí em resultado, focado em melhoria de produtividade mesmo. Essa demanda geralmente nasce em que área da empresa, Carla? Quando a empresa percebe que ela precisa ir para esse caminho de sistematizar, criar processos e métodos mais ágeis, digitalizar. Pela tua experiência, né? Geralmente essa demanda parte de que área na empresa? Normalmente da área de negócio. O negócio identifica muito rápido a necessidade de uma adaptação. E cada vez mais, né, Cláudia? Porque o mercado muda muito, tudo muda o tempo inteiro. Então, normalmente, a área de negócio das organizações percebem isso. Como eu trabalho numa empresa de tecnologia, uma empresa que vive, né, transformação digital, isso é muito vivo dentro da organização todo o tempo. Então, todas as áreas acabam sendo envolvidas. Mas, de um modo geral, vem da área de negócio. Tá. Eu nem te pedi para falar, mas eu queria que você falasse um pouco da Stefanini para quem está aqui com a gente hoje e talvez não tenha ouvido falar, que eu acho difícil. A Stefanini é uma das maiores empresas de tecnologias do mundo, mas era legal você falar um pouco para situar as pessoas. Por que a gente convidou a Carla, né, gente? Ela tem muito que acrescentar para a gente, porque ela trabalha em uma das maiores empresas de tecnologia. Mas fala um pouco dos serviços que vocês prestam, porque tem tudo a ver com o tema que a gente está falando. Pode ficar à vontade de falar um pouquinho, tá, Carla? Para a gente contextualizar as pessoas. Ótimo, muito obrigada. Bom, nós somos um grupo de empresas, né, que tem um foco, é uma empresa que forma um ecossistema de soluções em negócio e tecnologia. Então, a Stefanini é uma empresa que ela nasceu há 33 anos atrás,
Então, não é uma empresa nativa digital, que a gente chama. Então, uma startup, uma empresa que já nasceu digitalizada, a gente chama de nativo digital. Nós não somos uma empresa nativa digital. Nós somos uma empresa que nos transformamos e estamos nos transformando numa empresa digital. É um processo longo. Nós somos uma empresa com 25 mil pessoas, não é tão simples fazer essa transformação, né? Então, é uma empresa que nasceu há 33 anos, tem hoje 25 mil funcionários no mundo, quase 15 mil funcionários no Brasil. Nós estamos em praticamente todos os estados. Uma empresa que nós estamos em 41 países, então é uma empresa global. E hoje é uma empresa que é um grupo de empresas, na verdade, nós somos 17 empresas que formam um ecossistema de soluções. E aí tem soluções diversas. Soluções para a tecnologia, que é a consultoria, né, que é a empresa que nasceu assim, né? A gente brinca de nave-mãe, então como a empresa nasceu lá 33 anos atrás, e tem uma série de empresas no grupo de inteligência artificial, de soluções para o varejo, de soluções financeiras, marketing digital, segurança da informação, que mais? Analytics, enfim, uma série de soluções digitais que a gente oferece todo esse ecossistema para o cliente. Então, é isso que que o grupo Stefanini faz hoje. Então, como eu disse, é uma empresa que não nasceu digital, mas ela veio se transformando, e para acelerar isso, ela veio adquirindo empresas ao longo aí dos anos, há 10 anos que ela adquire empresas, e empresas, sempre empresas digitais, que isso vem compondo aí nosso cenário. E vocês acabam por também ajudando as outras empresas que querem se digitalizar, facilitando o processo delas, correto, Carla? Perfeito. Vocês prestam. Ok. Exatamente. A gente ajuda outras empresas nesse processo de transformação digital. Legal. A gente sabe que esse é um ponto importante, você trouxe, né? A gente não nasceu digital. Então, eu acho que a maior parte das empresas que a gente tem, porque a gente olha para segmento, como você falou, tem empresas que já nascem digitais, né? E isso não tem muito tempo, tem pouco tempo que as empresas começaram a nascer digitais, vamos dizer assim. Fazer essa transformação, ela requer um movimento que antecede a tecnologia, correto? Porque tem muita gente assim, foi como eu comecei a contar a minha história. Lá atrás, há 12 anos atrás, a empresa que eu trabalhava, que era do sistema financeiro, a gente resolveu transformar o sistema mais inteligente, né? Então, a gente contratou um RP, né? Um sistema, porque na nossa cabeça, hoje eu tenho noção, mas naquela época não tinha muito noção não, né? Na nossa cabeça, a gente vai contratar um sistema e o sistema vai resolver todos os nossos problemas. Todos os problemas acabarão. Aí a gente traz um sistema que vai resolver todos os problemas que acabarão e a gente cria mais X problemas, né? Exato. Então, eu contei, né, Carla? Eu falei, Carla, foi um sufoco, né? Até porque há 12 anos atrás a gente tinha esse mindset mesmo mais analógico, a gente começou a ter um mindset mais digitalzinho, depois de tanta avalanche de tecnologia nova, metodologia nova. Então, eu falei para ele, foi um caos. Até eu perceber que eu tinha que fazer uma sensibilização com os gestores, comprar essas pessoas para elas abraçarem a tecnologia, eu já tinha perdido ali alguns meses, né? Tentando fazer remendo, que eu falo. Então, para quem está ouvindo hoje a gente, que veio aqui nessa ânsia, que pode estar passando por isso, que está pensando em transformar a sua empresa mais digital, sistematizar mais o seu negócio, o que você recomendaria para essas pessoas que estão à frente de gestão de pessoas ou gestão do negócio mesmo, né? Então, o que você recomendaria como passo 1? O passo 1 é a gente trabalhar a mentalidade dos funcionários da empresa para as mudanças que vão acontecer. Porque, de modo geral, Cláudia, ninguém gosta de mudança. A gente pode falar que sim, a gente pode falar que não, se não mudar, nada de bom acontece. A gente tem um discurso bem bonito para isso. Mas, na prática, a gente não gosta de mudar. Né? Então, nós criamos rotinas. De modo geral, o ser humano não gosta de mudar. Então, a transformação digital, ela vem para mudar processos, ela vem para mudar a forma que a gente interage com o cliente, a forma que a gente se relaciona dentro da organização. Tudo isso sofre alteração. Então, primeiro, por questões de talvez por defesa, nossa primeira reação é negar,
é se defender, se afastar e resistir bravamente àquela mudança. Então, nós, RH, nós temos um papel fundamental nesse processo. Quem lida com gente tem um papel fundamental nesse processo, que é, de fato, focar na mudança de mentalidade das pessoas. Então, se as pessoas estão acostumadas a fazer as coisas de um determinado jeito, a gente precisa trabalhar essa abertura para a mudança. E muitas vezes a mudança ela vem para o bem. Uma hora a gente vai gostar muito dela, mas até a gente acomodar e se sentir confortável com ela, não se sentir ameaçado, é um processo, demora um tempo. Então, o passo 1 é a gente conhecer muito bem a cultura da empresa que a gente trabalha, porque isso é fundamental. E aí, a gente, a partir disso, começar a trabalhar a mentalidade, que é o mindset, né, que tanto se fala, trabalhar o mindset das pessoas da empresa para as mudanças que virão. Carla, desculpa interromper. Você já está na Stefanini há um tempo e certamente você acompanha o comportamento do mercado. Você acha que a pressão pela digitalização nos últimos anos fez com que essa resistência, esse receio à mudança tenha diminuído? Ou as pessoas continuam preocupadas com a mudança como sempre foi? Eu acho que continua preocupado com a mudança como sempre foi, mas de uma maneira diferente. Porque todo mundo hoje é digital, né, Carlos? A gente não pode falar que não. Todo mundo usa celular, né? Esses dias, minha irmã foi visitar uma conhecida da família, uma senhora com mais de 80 anos, e ela queimou um bolo porque se distraiu no WhatsApp. Então, alguns anos atrás, né, não era uma prática. Pessoas com mais de 80 anos usando tecnologia. Isso é muito recente. E eu não acredito que essa nossa conhecida é uma exceção. Não é. Né? Então, nossas mães, vós estão aí nas redes sociais, estão usando tecnologia, e isso mudou completamente. Então, eu acho que a resistência ela ainda existe, Carlos, mas mudou um pouco, talvez, a forma, sabe? Mas a resistência ao novo, medo, sei lá, será que isso vai... Vou perder meu emprego, né? Exato. Até onde isso me afeta? É verdade. Né? Interessante que nós temos um determinado cliente que levou os programas da StepU para os seus colaboradores, e ele tem um público de colaboradores bastante heterogêneo. E mensalmente a gente manda para eles os indicadores de acesso, para ele visualizar quais colaboradores acessaram mais, quais foram os cursos mais acessados. E quando ele analisou, eu estava fazendo uma reunião com ele, ele falou, olha que curioso, justamente o grupo de colaboradores de uma determinada área, que é de faixa etária mais elevada, são os que mais acessaram. E isso traz tanta informação, né? Isso nos permite avaliar tanta coisa. Na avaliação dele, eu tendo a concordar, são justamente as pessoas que perceberam a necessidade de se atualizar. Às vezes ainda maior em comparação àqueles que são mais jovens e que já acham que já estão atualizados, né? Sobretudo aqueles que já nasceram dentro de um ambiente digitalizado, né? É isso. E a gente, com a experiência, com a vivência, a gente percebe o quanto esse mundo mudou e o quanto a gente tem que aprender. Porque, na verdade, uma das características desse mundo digital é aprender sempre. E isso a gente não pode perder, né? O mundo está mudando numa velocidade absurda, né? Uhum. E se a gente achar que já sabe, é sinal que a gente não entendeu nada. Porque todo dia a gente tem que aprender alguma coisa, todo dia alguma coisa nova acontece. Então, não adianta achar que, eu estou atualizada com todas as redes sociais. Não estamos. Certamente tem alguma coisa que a gente não conhece. Eu estou atualizada com todos os sistemas de RH. Não estamos. Tem alguma coisa nova que surgiu hoje e que a gente não está sabendo. Então, o mundo é muito rápido. A gente tem que aprender todo dia, ouvir, aprender com as pessoas, aprender com o concorrente, com o cliente, enfim. Então, é uma das características do aprendizado constante. E aí, no caso do seu cliente, Carlos, eu acho que maturidade talvez ajude muito isso. Né? Porque a gente entende que, de fato, a gente não sabe de nada. A gente está num processo sempre constante de aprendizado. Agora, que a gente sabe tudo, é inviável. Não acredito nisso. Carla, interessante que você trouxe até do comentário do Carlos, do aprendizado constante, dessa coisa das pessoas estarem conectadas
E a gente vê também que é bastante informação que está chegando, às vezes a gente fica doidinho, ai meu Deus do céu, estou desatualizado, ai meu Deus do céu, né, estou perdendo alguma coisa, que bate essa angústia às vezes nas pessoas, que está vendo o mundo se transformar muito rápido. Quando você falou da mudança, concordo com você, a mudança é um dispositivo até de segurança do nosso próprio cérebro, né, porque ele, peraí, né, lá vem carga de informação de novo, aí ele fica dando, opa, como é que eu lido com isso daqui, como é que eu vou me adaptar, né, é um dispositivo que a gente tem. Como é que empresas que estão querendo fazer essa transformação digital, querendo modernizar os seus processos, modernizar as tarefas, ser mais digital, como é que o RH dessas empresas pode transformar essa jornada mais soft? Como é que o RH pode ajudar? Você já falou da questão do mudar o mindset, faz todo sentido. Não adianta eu implantar tecnologia sem primeiro fazer com que as pessoas pensem digital, porque se elas pensam analógico, né? Então, você falou, esse é o passo número 1. Né? Então, mas como? Como é que o RH pode, de forma efetiva, ajudar a área de negócios, como você falou, que é geralmente a percursora da mudança, né? A fazer isso ficar menos impactante, menos tumultuado para as pessoas? Bom, quanto mais próximo o negócio, Cláudia, mais a gente consegue... Porque, assim, não tem uma resposta mágica. Eu queria muito que tivesse, sabe? Eu tenho a fórmula. Não existe. Eu gostaria muito, mas, infelizmente, eu, pelo menos, não tenho. Mas, assim, primeiro, quanto mais próximo do negócio, entender o que, de fato, o meu negócio precisa, mais fluido isso acontece. Porque uma parte naturalmente vai acontecendo. Né? Então, se eu já fiz um trabalho de mudança de mindset, de mentalidade, de abertura para a mudança, para o novo, etc., já é um caminho andado. Bom, aí eu estou muito perto do meu negócio, do negócio da empresa que eu trabalho, eu entendo qual é a necessidade e para onde essa empresa tem que ir. Esse é um outro ponto fundamental. E aí, a equipe de recursos humanos, que precisa estar muito, muito perto para saber o que está acontecendo, ela vai pontualmente identificando oportunidades para sugerir mudanças de processos, para sugerir inovações, para fomentar, para instigar equipes, para mudar processos internos que fomentem isso. Um ponto fundamental em todo o processo de mudança, Cláudia, é a alta gestão apoiar isso. Porque, vamos lá, eu digo para a organização de alguma forma que todos precisam inovar, ou pensar diferente, ou mudar o mindset, etc. Se a alta administração da empresa não está fazendo isso, não é dito, mas o restante da empresa pensa assim, bom, se ele não está fazendo, talvez não seja o melhor a fazer. Porque a gente aprende muito com exemplo, né? Então, acho que o primeiro ponto está muito próximo ao negócio, claro, e a alta administração. CEOs, diretores, aí cada empresa tem a sua estrutura, né? Mas essas pessoas são um exemplo. E mais do que falar, a gente tem que fazer. Uma outra maneira é pequenas demonstrações no dia a dia. Tanto de fala, né, desses recados, desses gestores, quanto mesmo de execução. E um ponto, toda transformação, toda mudança, a gente não sabe, a gente tem algumas convicções, algumas crenças, e a gente vai se baseando nisso para fazer as mudanças. Só que nesse meio tempo tem erro, e está tudo bem. Porque se eu não testar, se eu não fizer nada novo, aí sim que eu não vou errar, mas em compensação a empresa não vai sair de onde está. Se eu estou dizendo que a gente vai passar por uma transformação, quer dizer que a gente vai fazer coisas que a gente nunca fez. E tudo bem de errar. A questão é com que velocidade eu ajusto a minha rota. Eu não posso errar e falar, errei, agora não tenho o que fazer. Aí não dá. Mas fiz o erro, corri para corrigir e já busquei uma nova solução. Está ótimo. E aí, a organização como um todo, os gestores, eles não podem punir esse tipo de erro, ele não pode apontar isso como exemplo negativo na organização, muito pelo contrário. Ele tem que mostrar o seguinte, olha que bacana, essa pessoa tomou uma iniciativa, isso é muito válido para a organização, essa pessoa se arriscou, essa pessoa buscou solução, então isso tem que ser valorizado. Então,
a equipe de recursos humanos precisa estar muito próximo dos gestores e do negócio para fomentar e para deixar que muitas vezes, um não dito fique tão forte a ponto da organização entender que esse é o caminho. Perfeito. E isso dá mais segurança para as pessoas, né? Carla, você trouxe a questão da liderança pelo exemplo. Eu queria explorar um pouquinho mais esse tema com você. Sem dúvida alguma, a liderança pelo exemplo é fundamental para a gente ver esse comportamento se reproduzindo nos liderados. Por um outro lado, a gente sabe que muitas vezes a liderança ela não exerce esse exemplo perante os colaboradores, às vezes por insegurança, às vezes por uma falta de orientação de se comportar dessa maneira, e às vezes por medo de errar, como você mesma trouxe. Você acha que isso demonstra a prioridade de desenvolver as lideranças antes de vir com essas mudanças? Sim, sim. Primeiro, assim, quando essas mudanças elas acontecem, o RH não pode estar sozinho nessa jornada. Né? Então, ele precisa estar minimamente com o CEO, com uma alta administração que vai ter peso nessa decisão, porque senão o restante da organização não vai fazer, né? Então, para começar isso. E aí, o gestor, ele é sempre a referência. Né? Eu brinco, digo assim, olha, quem faz a avaliação de desempenho, quem promove ou quem demite é o gestor, não é a equipe de recursos humanos. Nós fazemos os processos, nós oferecemos os processos para a organização e viabilizamos tudo isso. Mas quem executa lá na ponta é o gestor. Ele é a referência para a empresa, eles, né, são as referências, ou nós, as referências para a empresa. Então, esse grupo, de fato, é o primeiro a ser trabalhado, Carlos. Concordo plenamente com você. Porque daí a gente vai cascateando para toda a organização. Porque ele é exemplo, né? Ele é referência. Sabendo ele ou não, ou consciente ou inconscientemente, ele está numa vitrine. A equipe olha para o gestor. Então, sim, eu acredito que a equipe de gestão precisa ser mais trabalhada e trabalhada prioritariamente antes do restante da organização. Agora, é curioso que há uma série de pesquisas que mostram que o tema desenvolvimento de liderança está no dia a dia das empresas. Mas isso não significa que a maior parte das empresas está investindo no desenvolvimento das suas lideranças. É aquela velha história, né? A empresa sabe que tem essa dor, mas nem todos colocam foco nisso como deveriam. Você enxerga dessa maneira? Quando você olha para a realidade brasileira, sobretudo se comparado a outros mercados, você acha que esse é um tema que tem muito espaço ainda para se desenvolver no país? Eu acho que sempre vai ter, sabe, Carlos? Eu acho que é igual a comunicação. Eu não consigo ter visibilidade de um momento que a gente não vai precisar trabalhar comunicação. Sabe? Que é um soft skill importantíssimo, imagino que vocês trabalhem isso constantemente. Então, eu acho que trabalhar liderança é contínuo. Isso não vai acabar nunca, não pode acabar nunca. Tem empresas que investem mais, outras menos, concordo com você. Mas é fundamental e a gente vai precisar trabalhar cada vez mais. Hoje, a hierarquia, a estrutura da organização está mudando muito. Né? Hoje, a hierarquia, claro, precisa ter alguma para a organização, mas está mudando muitíssimo. E liderança, cada vez mais, vai ser um posicionamento muito mais do que um cargo, né? É uma competência, né, Carla? É uma competência a liderança. Sim, não é um cargo, né? Um cargo, ele pode ter o cargo de gerente, mas a liderança, ela vai ser exercida por pessoas na empresa inteira. Então, acho que esse trabalho, ele é fundamental em todas as organizações. Eu acho que isso tem, sim, espaço para melhorar, assim como eu dei o exemplo de comunicação e outros tantos, mas eu acho que é, sim, uma preocupação das principais empresas. Não acho que alguma empresa não tenha essa preocupação. Talvez algumas façam mais investimento que outras, isso com certeza acontece, por cultura, por momento da organização, por uma série de motivos. Perfeito. Você falou dessa soft skill, que é a comunicação, que ela é essencial para esse processo aí de qualquer processo, né? Mas faz todo sentido. Numa transformação digital, se você não tem líderes preparados e que saibam comunicar o que vai acontecer na mudança, e aquela comunicação eficaz mesmo, né, Carla, de você reunir, conversar,
dar feedbacks assertivos para o seu time, estamos indo bem, isso daqui a gente pode melhorar, não ser punitivo. Você tem toda a razão, eu vivi isso na pele que você está falando, você foi contando aí, né, falando, eu falei, nossa, como aconteceu o problema nessa empresa onde eu trabalhava, porque apesar do trabalho ter sido encomendado pelo próprio presidente, né, o acionista maior, a gente teve muitas questões entre diretoria, de falta, talvez, de alinhamento, engajamento, não está na mesma página, né? Então, se a alta gestão não está engajada, quem está para baixo vai copiar comportamento, que como o Carlos falou, liderança, por exemplo, né? Por isso a importância da gente, vocês que estão nos ouvindo, o primeiro passo, como a Carla falou, é trabalhar o mindset das pessoas, fazer um plano de comunicação muito bem feito antes de fazer qualquer transformação, mudança de sistema, implantação de metodologia, qualquer coisa que vai na cabeça das pessoas substituí-las, porque há esse medo, né, Carla? Poxa, agora aquele meu processo que eu fazia todo manual, vai ser parte dele digitalizado, automatizado, eu vou perder a importância do meu cargo. Há esse viés do medo e a pessoa começa a trabalhar contra a empresa. Não é por maldade, tá, gente? É um viés inconsciente mesmo, porque há um medo muito grande da pessoa perder a importância dela. Não é isso, Carla, que acontece? E aí é como a gente começa a ter os problemas dentro da empresa, porque a gente não foi eficaz em comunicar, né? E comunicar o plano, as mudanças da forma como a gente deveria fazer. E aí eu vejo o papel importantíssimo do RH, como ele se cotiza a isso. Se o RH se preparar bem, né, e tiver com os inputs corretos da diretoria, do CEO, do administrativo, ele consegue fazer um plano muito bem bolado e contando com isso também. Eu te contei que era para demorar 1 ano, a implantação do RP demorou 2 anos, né? Porque muito comum. Né? Muito comum, né? Então, o profissional de RH, ele é um maestro, que eu falo, nesse processo, muito importante. O papel do profissional de RH e, óbvio, dos gestores é extremamente essencial para o sucesso de qualquer transformação digital. Então, por isso, a gente tem que trabalhar bastante a sensibilização, que eu falo que eu passo número 1, né? Olha, antes da gente comprar, vamos sensibilizar, vamos mostrar benefício, né? Quais são os benefícios de uma transformação dessa? De eu digitalizar, de eu automatizar, né? Então, às vezes, falta também eu vender bem o benefício. É verdade. E o que acontece? Eu concordo com você que muitas vezes certamente isso vai fazer a diferença sempre. E tem mais, assim, com a transformação digital, eu acredito muito que o trabalho daqueles profissionais vai ser muito mais valorizado até do que era antes. Porque, normalmente, o que é digitalizado assim, são processos mais repetitivos, né? A primeira coisa que a gente digitaliza, a primeira coisa que a gente tira da frente é aquele trabalho bem braçal até, né? Aquele trabalho repetitivo, um trabalho maçante. É a primeira coisa que a gente vai digitalizando. E conta pra gente, Carla, sobre a seleção que você estava falando, que não está fazendo na Stefanini. Conta pra... Contar essa história. Oi, desculpa, eu te cortei. Eu falei para você contar o caso da digitalização, para eles entenderem uma digitalização de uma operação repetitiva dentro do RH que você fez. Bacana. Eu trabalho com seleção, então é uma empresa com bastante pessoas, então eu tenho muitas vagas por mês. E a gente divulga as vagas normalmente, como todo RH, e a gente recebe aí, às vezes, 300, 400, 700 currículos para uma vaga. Então, imagina um processo sem analógico ainda, a gente pegar aqueles 700 currículos, ler os currículos, triar o currículo. Eu gastava 15 dias só buscando, só triando currículos. Hoje, a gente a gente divulga a vaga, a pessoa se candidata, vai no nosso site, candidata, se cadastra. Hoje, quem faz toda a seleção, todo o processo é um robô, né? Então, ele faz um matching do perfil que eu preciso com os currículos que chegaram e ele já seleciona aqueles currículos mais qualificados e manda para o selecionador, para o recrutador. Então, ele já recebe, em vez de ele ler 700 currículos, ele lê 30. E dos 30, ele vai fazer o trabalho dele, que de fato vai fazer toda a diferença, que é o contato com o candidato, é vender a vaga, é fazer uma entrevista, uma boa entrevista. E aí sim, ele vai tanto vender a vaga
para o candidato, quanto depois levar esse candidato para o gestor, para que a gente, para que ele seja aprovado aí para essa vaga. Aí sim esse trabalho vai fazer toda a diferença. Não era olhar 700 currículos que ia fazer ele um profissional diferenciado. Agora, fazer um bom processo seletivo, já com aqueles 30, olha o tanto de tempo que ele economizou. Então, foi um processo bem mais eficiente, foi um processo curto, econômico e com muito valor. Então, o que a gente quer nesse processo de digitalização é dar mais valor às pessoas. Né? Relacionamento também, Carla. Olha como você falou, você trouxe um negócio super interessante. Eu sei que eu já fui estagiária de RH e eu já tive que ler muito currículo. Você deve estar... Eu também. Eu acho que muita gente aí que está do RH se identificou. Meu Deus do céu, que loucura. Era a centena, passava às vezes um dia inteiro, né? Para peneirar, né, Carla? Currículo. E... por isso, Cláudia. Meu Deus, tem inteligência artificial para ler currículo, Senhor do céu. Mas olha que isso é interessante porque o processo fica mais ágil e de maior qualidade, porque você consegue colocar energia naquela etapa que de fato requer uma avaliação humana, né, não robótica. Isso é engraçado. A Cláudia falou uma coisa que me lembrou uma pesquisa que eu vi há um tempo atrás, de Harvard, que dizia o seguinte: atividades repetitivas feitas pelo ser humano, elas tendem a ter uma queda na qualidade enorme. Então você imagina, né, quando você tem ali um calhamaço de currículos para ler, à medida que as horas passam e você continua lendo o currículo, no final você já não tem o mesmo grau de atenção que você tinha no início. Então a tendência de você negligenciar informações no final desse processo é enorme. Então, de fato, né, digitalizando, você mantém o mesmo nível de qualidade nessa análise. Exatamente isso. E aí, quando as pessoas têm um trabalho mais intelectualizado, vou chamar assim, que é, no meu exemplo aqui, abordar uma pessoa, ter uma boa comunicação, fazer uma boa entrevista, entender o perfil que se busca e o perfil dos candidatos. Isso é um trabalho extremamente valoroso para uma organização. Uma boa contratação garante que a empresa tenha uma economia absurda, que a empresa tenha um ótimo desempenho. Então, o recrutamento de seleção é uma área fundamental, estratégica, importantíssima para a empresa. Fala a mesma coisa, Carla, eu bato muito nisso. Eu falo para dono de empresa, diretor do treinamento, acabei de vir de Cuiabá de um treinamento para empresários e diretores. O processo mais importante da empresa de vocês é a seleção. Porque ali se gasta muito dinheiro quando se faz uma contratação errada, Carla. Muito. Se for errado, você comprou problema, né? É isso mesmo. Comprou problema para sua empresa, perda de tempo, de energia. Exatamente isso. Minha energia aqui começou a... Só um instantinho, gente. Tá com um bug aqui, só um instante. Tá bom. Coisas de pandemia, né? De webinar ao vivo. Exatamente, faz parte. E é exatamente isso. Então, um bom processo seletivo, ele não é feito por uma máquina, ele não é feito por um robô, ele é feito por uma pessoa, né, que vai entender a cultura, que vai entender o perfil necessário. Agora, o que agrega uma pessoa olhar 700 currículos, o trabalho, o desgaste que é isso? É desnecessário. Isso a gente automatiza. Agora, mesmo assim, aí eu vou contar a questão lá da resistência e vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Lá atrás, quando a gente começou a colocar esses robôs, claro, é todo um processo, né? Você vai ajustando, porque tem inteligência artificial, aí você vai ajustando até a inteligência funcionar plenamente. Você vai ensinando, né, a inteligência artificial a fazer aquele trabalho para você. Num primeiro momento, a minha equipe não gostava de usar. Então, eles falavam, mas não funciona, mas não é tão bom assim, mas não acho os melhores currículos, ele não me traz exatamente o que eu preciso. Enfim, então, no primeiro momento, houve uma resistência, até que algumas pessoas, aí você vai devagar, você vai incentivando, você vai mostrando bons resultados, até que algumas pessoas começaram a usar muito e ter um resultado excelente, e aí o exemplo arrasta, né? E aí a gente foi usando e, de modo geral, todas as pessoas agora, fica todo mundo, vamos ajustar aqui, porque esse perfil ainda não está perfeito, vamos lá, porque... Então agora todo mundo quer usar, claro, porque isso facilita horrores a nossa vida.
Otimiza tempo, né, Carla? Você falou sobra tempo para fazer o que é estratégico. Eu entendo que você fala, assim, a vaga se torna mais inteligente. E, de verdade, cada vez mais as empresas vão ter que olhar para soft skills, porque muita hard skill, Carla, vai ser absorvida por inteligência artificial, por automatização, porque é muita coisa repetitiva, de fato. A gente está falando de seleção, mas também tem muito processo de advogado se transformando também assim, né? Já tem robô lendo petição, né? Fazendo leitura de petição, para poder fazer logo análise rápida, porque isso vai ajudar muito, imagina o nosso sistema jurídico, Carla, né? Totalmente automatizado, como os processos que a gente vive reclamando da justiça lenta, né? Mas hoje a gente depende de pessoas para ler, calhamaço de petições, né, dentro das instituições jurídicas, e com uma inteligência artificial, com uma automatização disso, o quanto de tempo que os advogados, promotores, juízes vão ganhar para poder realmente fazer uma análise melhor, né, das causas que eles recebem, as jurisprudências saírem mais rápido, né? Então, a gente começa a imaginar benefício que traz a digitalização em todas as áreas de uma empresa ou qualquer segmento de negócio, é maravilhoso. E a gente dedicar, vai sobrar tempo, sabe o que eu penso, Carla, que eu vejo no futuro? Cada vez vai sobrar mais tempo para a gente se relacionar. A gente se perdeu muito em relacionamentos, né? A gente priorizou isso durante muito tempo. E a gente vai ter que voltar para a essência, se relacionar. A gente vai ter tempo para se relacionar mais, a gente vai ter tempo para fazer outras coisas, para ter mais de uma profissão. Então, nada é mais raro que tempo, né? Tempo é uma coisa que você pode ter o dinheiro que for, todo mundo que tem mais dinheiro, que tem menos dinheiro, tem o mesmo tempo no mundo, né? Na vida tem as mesmas 24 horas, né? Não faz a menor diferença. Então, o tempo é algo muito, muito, muito precioso. Então, quanto mais tempo a gente tiver para fazer outras coisas, para aprender, para estudar, para se relacionar, para viver, mais rico a gente é, né? Então, tempo é primoroso e a transformação digital vem nos ajudar absurdamente nisso. É verdade. É curioso porque a gente está falando sobre tecnologia, sobre digitalização, mas o que precede tudo isso é o comportamento, né? E aí a gente cai dentro de um viés e que talvez seja uma das grandes contribuições que o RH pode levar para empresas, que é justamente a mudança de comportamento. E, na sua visão, Carla, quais são as competências comportamentais ou quais são os comportamentos que prioritariamente devem ser transformados dentro de uma empresa? Seja ela uma empresa... Eu acho que o mais legal de conversar com você é porque você não só está numa empresa de grande porte, que certamente sofre os desafios da operação do dia a dia, como vocês também atendem empresas. Então, você tem uma visão para dentro e uma visão para fora, né? É uma visão completa. Bom, para a gente pensar, Carlos, a primeira coisa é foco no cliente. A primeiríssima coisa é isto. E foco no cliente, quando a gente fala em foco no cliente a vida inteira, né? Atendimento ao cliente, etc. Mas com transformação digital, e aí quando eu falo de cliente, vale para o RH olhando para o seu cliente interno. Os candidatos do mercado são os nossos clientes. Então, é uma visão que o que a gente precisa fazer é para levar soluções, resolver problema, que esse é o nosso papel. Então, competências as pessoas precisam ter para resolver problemas, para muita resiliência, porque a mudança acontece a todo instante. Então, se eu não estou preparado para essas mudanças, eu já estou fora. Né? Então, se eu resisto a toda e qualquer mudança, e demoro muito tempo para que isso aconteça, o mundo se transforma e eu não percebo, porque é muito rápido. Então, uma excelente comunicação é fundamental, estar preparado para a mudança, ser resiliente. Então, a gente brinca de antifrágil, né? A gente fala, tem um livro do Caleb do Antifrágil, que ele vai ficando mais forte, né? Ele não só se adapta, mas além de se adaptar, ele ainda ganha mais força nesse processo de mudança e transformação. Então, é isso, é a gente aprender com essa mudança, conseguir se estabilizar e ficar ainda mais forte do que a gente era. Então, esse é um ponto fundamental. Acredito que feedback, saber receber feedback, né, é algo também que não é nada novo.
Mas por que é importante? Quando eu falo que o cliente tem que estar no centro, eu preciso ter uma escuta ativa muito, muito desenvolvida. E escuta, todo mundo acha que escuta, né? Que sabe escutar. Qualquer dinâmica que a gente faça, né? Qualquer exercício que a gente faça, de um telefone sem fio que seja, a gente percebe a dificuldade que a gente tem numa escuta ativa, de realmente escutar o que está sendo dito. Então, essa é uma competência fundamental. E aí, quando eu falo do feedback, é isso, porque eu tenho que escutar o meu cliente, eu tenho que entender exatamente o que ele precisa e ouvir dele de volta se eu estou entregando aquilo que ele espera ou não, se é aquilo, está contento, né, o que ele precisa. Então, essa competência de escuta ativa, e aí está muito ligado também a feedback, é uma competência fundamental para o profissional hoje, né, na minha visão. Então, acho que é muito isso, assim, também está preparado para essa velocidade, né, que as coisas acontecem, porque tudo é muito rápido. Então, eu vou falar agora de processo seletivo, Carlos. Hoje, se eu ficar 2 dias úteis sem dar retorno para um candidato, eu perco o candidato. Tem que ter muita agilidade, né, Carla? Muita agilidade, muita agilidade. Então, bom, resumindo, acho que ter uma escuta ativa, uma boa comunicação, ter bastante agilidade, aprender todos os dias. Inteligência emocional, que você falou, né, que é a questão da resiliência, né? Uma resiliência forte, né, de aprender com o que acontece e ficar mais forte com isso. Então, acho que é isso, assim. É uma convergência de temas, né, Carla? Porque você vê, a boa comunicação, ela fortalece um feedback, faz com que o feedback seja efetivo, né? A escuta ativa abre uma flexibilidade para você ouvir o feedback, transformar aquilo em algo produtivo que vai ter um impacto na sua alta performance. Então, há um alinhamento de temas que, se bem orquestrado, gera um efeito muito amplo, né? Um efeito enorme. Hoje à tarde eu estava gravando um podcast com a Carla Antunes, do Grupo Santa Lúcia, do Hospital Santa Lúcia, e a gente estava falando sobre isso, e ela compartilhando comigo. Claro que na área da saúde, a inteligência emocional, a resiliência, o autoconhecimento, sempre foram importantíssimos. Mas num contexto que a gente vive, isso se fortalece enormemente, porque além de todos os desafios que a gente já vive diariamente, há novidades que a gente não espera. Ela falou, se a gente fosse preparar só para o que o mercado nos mostra, a gente não vai estar bem preparado, porque a gente não sabe quais são as novidades de amanhã. Ela falou, então quando a gente olha para dentro e promove o autoconhecimento, essa consciência de que a gente precisa saber lidar com os desafios, a gente se prepara muito mais, né? Porque só olhando para fora, tem que olhar para dentro, né? Porque imagina, que profissional estava preparado para a pandemia? Que médico estudou como lidar numa pandemia? Entendo que nenhum. Né? E olha que eles são médicos, né? Imagina nós. Não é? Mas no mundo inteiro, né? Então, como é que esses médicos e esses profissionais de saúde, de modo geral, tiveram que lidar com famílias, com pessoas, com as próprias fragilidades? Porque ele é médico, mas ele é filho, ele é marido, ele é pai, é mãe, enfim, não importa. Ele é gente. Então, ele tem que saber lidar com a insegurança do outro, porque o médico ele não cuida só do corpo, né? Então, ele está lidando com a fragilidade do outro, sendo que também lidando com a sua própria fragilidade. Então, é bem isso que você falou, Carlos, porque se não tiver muito autoconhecimento, não tem resposta. Né? Então, imagino que esses profissionais da saúde, lá em março do ano passado, vou falar aqui do Brasil, né? Mas até antes, em outros países, eles estavam no escuro, sem saber o que estava acontecendo, sem saber exatamente com quem eles estavam brigando, né? Eles estavam lutando para salvar vidas, sem saber exatamente qual o melhor remédio, qual o melhor caminho para tratar, o que pode, o que não pode. Você vê, né, que a área da saúde é uma das áreas que mais avançou em tecnologia nos últimos anos, né, Carla? Tirando a segmento de tecnologia, a medicina é uma das áreas mais digitais, vamos dizer assim, né? Avançou muito.
Mas, então, acho que isso nos remete a esse mundo que a gente está hoje, né? Que é um mundo frágil, é um mundo incerto, é um mundo que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então, a gente não sabe. Na verdade, a gente não tem nenhuma segurança do que vai acontecer. E a gente precisa estar preparado para isso. Para isso, o que a gente nem sabe o que é. A gente tem que estar preparado para as incertezas, a gente tem que estar preparado por um mundo que não é linear, um mundo que cada dia está com mais ansiedade, porque a gente está aprendendo, né, a lidar com as situações que a gente não conhece. Se a gente está dizendo que um software gera ansiedade e que as pessoas têm resistência em usar, imagina a gente lidando com uma situação de mundo que a gente também não sabe lidar. Então, o mundo está ainda mudando nessa velocidade. Então, a gente precisa ter muito autoconhecimento, estar muito centrado com a gente mesmo, entender com as nossas reações e aprendendo a lidar com isso, que também eu acho que é um aprendizado constante. Eu não acho que é um aprendizado pontual. É a vida que a gente passa aprendendo, mas é um cuidado que a gente precisa ter, que até bem pouco tempo isso não era muito falado. Eu trabalho numa empresa de tecnologia há muitos anos, e, por exemplo, a gente não falava de fragilidade, de fazer meditação, não levava ninguém para ensinar a executiva a meditar, a incentivar para que todos da empresa meditassem, a oferecer... O tema autoconhecimento, Carla, era um tabu dentro das empresas, autoconhecimento. Exatamente, né? Imagina meditação, imagina a gente oferecer psicólogos para atender fora da empresa, né? Eu não posso fazer isso dentro da empresa, mas ter parcerias para encaminhar pessoas para atendimento psicoterápico. Isso tudo a gente faz hoje na organização. Tem a necessidade disso na organização. Então, é muito importante, eu acho que esse também é o exemplo que a gente precisa se cuidar. Né? A gente não consegue, para a gente manter o nosso equilíbrio, a gente precisa muito de autoconhecimento, de se cuidar, de se conhecer, enfim. E é um processo. A sua primeira casa, que é seu corpo, né? O corpo que você habita, a mente, a mente faz parte do corpo que você habita. A tua mente, a tua energia, a gente tem que se cuidar bastante mesmo. Carla, uma pergunta, a gente já tem 1 hora aí, né, Carlos? Isso, já vamos fazer 1 hora. A gente papeia, né? Perguntas aí, gente. Perguntem aí, né? O pessoal que está aí assistindo a gente no YouTube pode perguntar. Um abraço para o Tedesco, que trabalha comigo. Obrigada. O Tedesco falando aqui sobre você ser referência. Olha, na Stefanini, muito bom. Generosidade do Tedesco. Obrigada, viu? Bom, eu vou só fazer um breve resumo do que a Carla trouxe para a gente, que é muito bacana para quem entrou depois, né? E quem está com a gente aí ouvindo desde o começo. Ela trouxe muita importância aqui da questão da transformação digital e do papel do RH, que a primeira coisa que a gente tem que trabalhar na empresa é o mindset das pessoas. Então, antes de você implementar tecnologia, mudar processo, digitalizar, ou comprar softwares, ou automatizar qualquer coisa, trabalhe pelo menos a sensibilização, comece sensibilizando as pessoas, tentando transformar o pensamento que é analógico em digital. Ela falou muito também da postura da autogestão, né? Ela falou da questão da autogestão, está bem alinhada com relação a isso, porque eles são exemplos. Os líderes, autogestão e líderes são exemplos. Então, eles precisam ser trabalhados, né? Então, o papel do RH é fazer essa maestria aí, né, de alinhar todo mundo, e lembrando que não é o papel do RH digitalizar, né? O papel do RH é costurar os processos, ajudar as pessoas a passarem por um processo de mudança, porque quando você digitaliza, automatiza, isso vai impactar no psicólogo das pessoas, com certeza, né? Porque vai haver um sentimento, às vezes, de tô mexendo minha cumbuca, lá no norte fala isso, sabe, Carla? Tô mexendo minha cumbuca, né? E saber vender os benefícios de uma automatização, de uma digitalização, porque, ao meu ver, só tem benefício. Eu sou suspeita porque eu sou oriunda da área de tecnologia, eu nasci profissionalmente na área de tecnologia, então eu só vejo vantagem na tecnologia, né? Então, o papel fundamental do RH de fazer isso, né? Eu fui anotando aqui, tá, Carla? Você estava falando, eu estava aqui anotando.
insights que a Carla trouxe. Falou da importância aí também da gente ter essas soft skills, não só liderança, mas todo mundo, porque o mundo está cada vez mais rápido e se transformando e transformando o nosso trabalho, né? A pandemia, ela veio acelerar coisas que a gente previa para daqui a 5 anos, 10 anos, e o que aconteceu, a pandemia veio e fez algumas empresas, a maioria dos negócios, na verdade, né, Carla? Eu acho que até a Stefanini deve ter sido um ano muito bom para vocês, eu estou supondo aqui, né? Com certeza. Foi um ano muito importante. 2020 foi um ano bem importante e 2021 está no mesmo caminho, assim, um ano com muitas oportunidades e um ano que a gente tem ajudado aí muitas empresas nesse processo de transformação digital. Como a gente conversou mais cedo, né, Cláudia, o próprio governo tem agilizado muito e digitalizado muito seus processos, e a gente tem feito, eu estava, Carlos, contando para a Cláudia, que a gente não recebe mais carteira de trabalho do funcionário, né? Todo o nosso onboarding é digital e a gente não faz mais anotação em carteira de trabalho. Então, ainda tem pessoas que se assustam com isso, mas falam, não precisa, a gente vai colocar lá no e-social e está tudo bem. Então, o governo está correndo e digitalizando. Então, e o governo, historicamente, é um pouco mais lento, né, do que as empresas privadas. De um modo geral, era assim que acontecia. E não, nesse ano de 2020, acelerou muito diversos processos. Então, para a gente, sim, foi um ano muito importante, e 2021 também está sendo. Que bom. Carla, temos algumas perguntas aqui. A do Marcelo Minervini, perguntando como trabalhar a mudança do mindset. Marcelo, obrigada aí pela sua pergunta. Então, não tem, Marcelo, uma resposta mágica, assim. Primeiro, a gente tem que conhecer muito a cultura da empresa em que a gente está. Conhecer muito o negócio, o que essa empresa precisa. Até para a gente trabalhar qual é a mentalidade que a gente quer trabalhar na empresa, né? O mindset que a gente quer trabalhar das pessoas. Então, infelizmente, não tem uma resposta mágica. Eu acho que um bom caminho, né? Se você trabalha na área de recursos humanos, é fazer benchmarking, é trocar, com base sempre na cultura da organização que você trabalha e no negócio dessa organização. Então, para cada empresa, vai ter uma resposta e vai ter alguns direcionadores diferentes. Se eu falar para você que só tem um caminho, então eu trabalho numa empresa, que é um grupo, na verdade, são 17 empresas, a gente faz, de um modo geral, a orientação é muito próxima, mas tem diferenças, porque eu tenho necessidades diferentes para públicos diferentes e para empresas diferentes, e é um mesmo grupo. Imagina se o negócio da empresa que você trabalha é totalmente diferente do que eu trabalho. Então, não tem uma resposta padrão. O ideal é isso, é conhecer muito cultura, conhecer muito negócio, e aí você vai ter as suas respostas. Então, fico à vontade também, se você quiser me procurar aí nas redes sociais, no LinkedIn, a gente pode trocar ideia, posso fazer o benchmark com você, entender um pouco mais sua realidade, estou à disposição. Isso mesmo. Eu vou só complementar a resposta dela. Posso, Carlos? Claro. Mindset, eu concordo com a Carla, é importantíssimo fazer benchmark, você ir atrás de quem passou por isso, quem passou pelas dores, né, de ter implementado a digitalização, ter digitalizado a empresa, sabe como te falar isso. Mas se você quiser mudar o seu próprio comportamento, porque entra muito na questão do mindset fixo, né, que a gente tem, às vezes a gente tem apego ao passado, a gente supervaloriza como era feito, a gente tem que começar pela gente, né? Se você é o responsável em implementar, ou você percebe que há um comportamento na empresa, você pode sensibilizar as pessoas através de educação. Amplia a inteligência emocional do seu time, tá? Porque, como a Carla falou, as pessoas vão passar por mudanças, e mudança, a gente resiste de uma forma involuntária mesmo a mudança. Então, trabalhar, aumentar a resiliência do seu time. Então, um tema que tem que estar dentro das empresas hoje, que eu acho que é mandatório, é a inteligência emocional. Há como expandir a inteligência emocional, e dentro desse tema existe um tema chamado mindset fixo e de crescimento. Então, você pode trabalhar isso comportamentalmente nas pessoas, tá? Muito bom, Cláudia. Essa foi até a pergunta do Thiago também, sobre a importância da inteligência emocional para um profissional nos dias de hoje. Máxima importância, né? Máxima importância. Máxima importância, é verdade. Tem um livro, né, que é bem clássico, né, Cláudia, de mindset fixo e de crescimento,
da Carol Dweck. Tem um TED, então procurem lá no meu Deus. Amazon. Na Amazon. Não, no próprio YouTube. Tá. No YouTube tem o TED, tem na Amazon também o livro, mas tem o TED dela falando, é muito interessante, então escutem que é bem legal. Vou agradecer a Dilma. Dilma, um beijo, muito obrigada. Nós também falou que se identificou muito com as orientações. A gente tem muito sobre isso, né, Carlos? A gente tem podcast falando de inteligência emocional. Entre lá na StepU, vocês vão ver, tem artigo escritos por mim, pela Suzana. A Suzana Azevedo é a nossa facilitadora nesse tema dentro da StepU. Então, a gente tem muito material falando sobre isso. E a gente fala também de inteligência emocional para liderança. Né? A inteligência emocional é a espinha dorsal de todas as outras competências. Então, trabalhar direitinho essa, você não consegue desenvolver uma boa comunicação, uma boa liderança. Liderança, como a Carla frisou aqui, não tem a ver com cargo, não tem a ver com função, tem a ver com competência, habilidade. Desculpa, Carlos, interrompi. Não, imagina, eu ia falar justamente isso, que tantos temas que a gente trouxe aqui, tantos temas importantíssimos que a gente abordou, além da inteligência emocional, e quem, sem dúvida alguma, quer se aprofundar nesses temas, não deixa de acessar stepu.com.br. Eu sou fã de podcast, sei que tem muita gente que gosta de podcast, e há inúmeros podcasts lá com a Cláudia Lisboa, com a Suzana Azevedo, instrutora responsável pelo programa de inteligência emocional, liderança também com a Lorena Lacerda, também com a Suzana, que também tem o programa Leader Coach. Então, uma série de conteúdos gratuitos que a gente disponibiliza justamente para ver o desenvolvimento de pessoas e de empresas, né? Isso mesmo. Tem mais perguntas aí? Uma boa pergunta aqui, ó. Carla, você acha que as empresas precisam se preocupar com as competências comportamentais ou isso é responsabilidade só dos colaboradores? Isso é uma pergunta muito boa. Assim, se eu pensar na nossa trajetória profissional, eu acredito que cada um tem que se preocupar com a sua trajetória, né? Eu brinco e digo que a gente não pode querer que o outro faça para a gente o que nem a gente está fazendo. Então, se eu não estou cuidando da minha carreira, eu não posso querer que a empresa faça isso por mim. Né? Então, é claro que a empresa é uma facilitadora, é uma troca, é importante para a empresa ter processos importantes de crescimento para os profissionais, é importante que a empresa fomente, ajude, colabore, tenha ferramentas para o desenvolvimento de competências comportamentais e técnicas dos funcionários, mas essa responsabilidade é de cada um. Essa responsabilidade é integral do profissional. Eu não estou nem falando de funcionário ou não funcionário. Eu, como profissional, eu sou responsável pelo meu desenvolvimento. E, claro, que, vou pegar o exemplo da Stefanini, a gente tem uma academia super interessante, com podcast, com treinamentos gratuitos, muitos treinamentos. Então, a empresa se preocupa com isso, é importante. Agora, não adianta também ter o treinamento lá, não fazer o treinamento e entender que a empresa tem que, de alguma forma, fazer algo, ir lá, te chamar pela mão, falar, fulano, por que você não fez o treinamento? Então, tem o treinamento, ela divulgou, e cada um é responsável pela sua carreira. A gente não pode delegar para o outro isso, porque é a nossa responsabilidade. Sem dúvida alguma. Tem mais perguntas, eu acho. Então, obrigada aí por quem está perguntando. Eu acho que teve uma pergunta lá em cima que eu não respondi. Vamos ver se a gente perdeu alguma pergunta aqui. Não, vários elogios aqui. A Marlise, que falou que se identificou muito com as suas orientações, que fica feliz de estar no caminho correto, árduo, mas de muitos benefícios. Verdade, Marlise, parabéns. Obrigada aí pelo comentário. Muito bom, Carla. A gente fica muitíssimo feliz de receber você para um papo como esse. É sempre uma oportunidade extraordinária compartilhar experiência, compartilhar histórias, compartilhar conhecimento, né? Sobretudo no momento em que o conhecimento é tão relevante para as pessoas, para as empresas, e também, né, essa generosidade em compartilhar conosco seus caminhos, suas técnicas, sua maneira de gerir
e que certamente reflete aí o sucesso que tem a Stefanini e você dentro da Stefanini, que a gente está até vendo aqui, várias pessoas comentando positivamente. Então, em nome da STEP, eu quero te agradecer demais pela presença, agradecer demais pela sua disponibilidade de estar conosco. Imagina, eu que agradeço a vocês, agradeço a todos aqui que assistiram e a todos da Stefanini que estão participando também, muito obrigada por todo o apoio aí do dia a dia e agora, e também quem quiser me procurar no LinkedIn, trocar ideias, é sempre muito rico, eu gosto que eu aprendo demais, então muito obrigada, foi uma ótima oportunidade de aprendizado para mim também. Carla, obrigada, adorei te conhecer também, virtualmente, né? Logo, logo a gente pode tomar um cafezinho aí. Muito obrigada aí pela que você trouxe de informação. Enriqueceu aí a nossa noite. Que bom, eu que agradeço. Boa noite para vocês. Obrigada. Boa noite. Como eu falei no início desse webinar, hoje é um webinar especialíssimo, porque recebemos a Carla, e também porque é o dia que a gente está lançando o nosso novo site dedicado para as empresas, com um modelo de assinatura, em que a empresa pode levar o RH, o gestor, pode levar para o seu time um modelo de assinatura contendo todos os nossos cursos de competências comportamentais. Como a gente viu nesse papo, as competências comportamentais hoje estão diretamente associadas a uma maior resiliência, a vencer os desafios impostos não só pela pandemia, mas também por um mercado cada vez mais ágil e cada vez apresentando novos desafios dia a dia. É importante a gente dizer que hoje a STEP-U tem em seu foco o desenvolvimento de competências comportamentais. É claro que há hard skills, competências técnicas, que são fundamentais, mas o que a gente está colocando foco, e a gente entende que hoje faz muita diferença no dia a dia das empresas e das pessoas, são as chamadas soft skills. Em comemoração a esse lançamento, que eu vou colocar o site aqui para todo mundo conhecer, a gente está fazendo um cadastro das primeiras empresas interessadas, e quem se cadastrar ainda no mês de fevereiro vai ter uma proposta especial para poder levar esses programas para a sua empresa. A gente entende que o foco em desenvolvimento de competências comportamentais é um desafio e que precisa ser atendido pelas empresas, atendido pela STEP-U, de uma maneira a viabilizar esse desenvolvimento para os seus colaboradores. Então, a gente está levando conteúdo de qualidade para o máximo de empresas, a um preço acessível e, principalmente, com a possibilidade de mensuração de resultados por parte do RH. A gente sabe que, muitas vezes, quando o RH traz programas de desenvolvimento para a empresa, ele tem alguns receios. Um deles é de não estar levando os instrutores de alta qualidade, de alto nível, com foco na prática. E isso a gente tem muita tranquilidade de dizer que todos os nossos programas são desenvolvidos por instrutores sêniores, com foco na prática e com metodologias já testadas no presencial em grandes empresas. E o segundo é de não entender se os seus colaboradores, se os profissionais dentro da empresa estão efetivamente aproveitando e aprendendo com aquilo dali. Então, hoje, dentro do pacote da STEP-U, o RH tem uma série de indicadores para entender quais são os programas mais acessados, quais são os temas mais buscados, quais são os programas mais finalizados, ou seja, indicadores de gestão do conhecimento. Eu vou colocar aqui no link, aqui no chat, o nosso novo site, convido todo mundo a conhecer, e também a conhecer os nossos conteúdos gratuitos que estão nas nossas redes sociais, como eu já falei. Obrigado pela participação de todos. Não deixem de visitar, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do que vocês vão ver, e não deixem também de participar dos nossos próximos eventos. Cláudia, muito obrigado também pela participação. Obrigada. Deixo agora para você fazer suas considerações finais. Legal. A Carla pediu desculpa, ela ter mandado mensagem que ela caiu, ela falou, ai meu Deus do céu, eu falei, não, a gente vai finalizar aqui. Ela mandou um abraço para todo mundo, agradecendo a gente aqui, tá mandando WhatsApp. Gente, queria agradecer muito a presença de todos vocês, os que se inscreveram e vão assistir depois também, espero que vocês gostem dessa entrevista que a gente fez com a Carla, as perguntas que vieram, e para a gente ver, né, a gente acha que é um bicho de 7 cabeças a transformação digital, a gente tem que começar pelo básico. Então, eu acho que a mensagem que ficou aqui hoje, na entrevista com a Carla, é comece pelo básico, comece mudando a mente das pessoas, sensibilizando, trazendo elas para perto, né? O que vem depois é consequência de um trabalho muito bem feito pelo profissional de RH, sincronizado com a autogestão. Então, Carlos, obrigado a Carla, né, pelo tempo dela com a gente aqui e compartilhando a experiência dela.
Uma boa noite para todo mundo e fiquem de olho que vai vir muita novidade esse ano pela STEP-U. A gente vai trazer muitos profissionais bacanas na área de recursos humanos para dividir com a gente experiências. É isso aí. Boa noite para todos e até a próxima.